Boa noite. Um minuto da atenção dos senhores, por favor. Vamos dar início à primeira doutrinária da semana. E, nesse instante, vamos então aproveitar esses momentos preciosos em que a espiritualidade luminosa desta casa faz-se presente, para que juntos, em uníssono de pensamento, com os nossos sentimentos vibrando em uma só direção, possamos orar. Querido Mestre Jesus, doce amigo de todas as horas, sentimos a tua amorável presença através dos mensageiros celestiais que conosco encontram-se nesse instante. Sintamos a energia de amor, de paz, de serenidade que envolve todo esse ambiente e que daqui perpassa as fronteiras da materialidade, chegando aos lares em desalinho, e que lá a paz possa predominar, o amor, o entendimento. Querido Jesus, que os nossos corações nesse instante possam emanar o pouco de amor que já conseguimos vibrar para as zonas de conflito do nosso planeta Terra, da nossa mãe, desse planeta amorável que acolhe a todos nós, a nossa mãe Terra. Alguns de nossos irmãos encontram-se em conflito. Emanemos energias róseas, douradas, azuis, para que a espiritualidade amiga possa recolher e despejar naqueles corações ainda turbulentos e em desalinho com a lei de amor. Esses irmãos, Senhor, que por lá desencarnaram vítimas desse conflito, que a espiritualidade amiga possa ter acesso a eles, uma vez que desencarnaram com tanto ódio, com tanta raiva, com tanta aflição, que eles possam receber um banho de amor, e que a espiritualidade maior possa socorrê-los, levando para a nossa casa verdadeira. Que a paz possa reinar em nosso planeta, começando pelos nossos lares, começando em nós mesmos. Que possamos te sentir, Jesus, desde o momento que abrimos os olhos, glorificando, louvando, agradecendo pela oportunidade de um novo dia aqui na terra.
oportunidade preciosa de podermos estar com os nossos entes amados, com aqueles, Jesus, que nós muitas vezes não vibramos na sintonia do amor, e que ao abrirmos os olhos a um novo dia, possamos rogar ao Pai que nos ensine a amar. Que toda essa energia de amor possa estar presente aqui nesse instante, Senhor Jesus, envolvendo o palestrante de hoje à noite, o nosso irmão Marcelo Martinho, que nos falará sobre o tema da mediunidade, dando continuidade também ao que foi falado na semana passada. Que possamos, através do pensamento e do amor, sermos os médiuns que Jesus deseja que sejamos. Aquele médium que acolhe, aquele médium que abraça, aquele médium que escuta, aquele médium que acerena diante das turbulências, aquele médium que assimilou em si as mensagens do Evangelho de Jesus e que torna-se veículo da paz. Que o doce Rabi da Galileia possa estar em nossos corações, hoje e todo sempre, que assim seja. Convidamos o nosso irmão Marcelo Martinho para nos falar hoje à noite. Seja bem-vindo, meu irmão, e os microfones da SEGEP são todos seus. Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Quando Jesus estava pregando, ele curava os doentes e expulsava os demônios. E os apóstolos perguntaram a ele por que eles não estavam conseguindo fazer as curas que Jesus fazia. Se fosse eu, no lugar de Jesus, eu diria, porque eu sou um espírito puro e vocês têm que comer muito feijão. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus era mais sábio que eu. Jesus disse, vocês não conseguem porque não têm fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquela montanha, mova-se, e ela vai se mover. Foi Pedro que fez essa pergunta a Jesus. Alguns anos depois, nós vemos no livro Atos dos Apóstolos, que Pedro estava entrando num templo, e tinha um mendigo na escadaria. E a sombra de Pedro curou o mendigo. Qual é a pergunta, a diferença? Essa é a pergunta. Qual é a diferença entre o Pedro que foi procurar Jesus porque ele não estava conseguindo curar, e o Pedro que curava quase sem querer, só de passar no caminho de uma pessoa? É disso que nós vamos tratar hoje. Porque isso nos indica claramente
que Pedro foi construído. Ele não foi construído só por Jesus. Porque no momento da crucificação do Cristo, ele não estava pronto. Quando Jesus foi ser crucificado, Jesus, sabendo que Pedro não estava pronto, avisou para ele: Pedro, ainda que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, mestre, por quê? Que é isso? Eu sou o seu melhor discípulo. Imagina eu te negar? E foi o que aconteceu. Também conforme nos relata a história do cristianismo, algumas décadas depois, o homem que negou Jesus 3 vezes, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de ser crucificado da forma como Jesus fez. Qual é a diferença entre o Pedro que negou Jesus 3 vezes e o Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? A diferença são 3 palavras. Quando Emmanuel apareceu para Chico Xavier, um grande médium desde a infância, no sentido do seu potencial mediúnico, ele via a mãe. Chico Xavier era então tão médium quanto Pedro. Jesus escolheu os 12 apóstolos, entre outras coisas, porque sabiam que todos eram médiuns. Assim como Chico Xavier, porque a mediunidade faz parte do planejamento reencarnatório da pessoa. Allan Kardec, no livro dos médiuns, define a mediunidade como uma faculdade orgânica. Numa linguagem mais moderna, nós poderíamos dizer, a pessoa médium, ela nasce com um sistema nervoso alterado. O encaixe do perispírito com o sistema nervoso de uma pessoa médium é diferente. Ela está mais solta do corpo. Então, a pessoa nasce assim. Independente da religião e da moral. Tem gente que tem medo de vir para o centro espírita, porque vai ver um bocado de espírito. E ainda tem alguns que, quando eu digo que sou espírita, me perguntam se eu recebo. Aí eu digo, eu recebo conta de água, de luz, de telefone. Recebo, que é uma beleza. Não sabendo que a mediunidade não se produz no centro espírita. A pessoa nasce nessa condição. A mediunidade também não é um tipo de graça espiritual. Como algumas tradições religiosas, na ignorância que viceja no meio do povo, quando produz alguns fenômenos, né? Nós vemos em algumas religiões, em alguns templos, quando se produz fenômenos mediúnicos, os líderes querem dizer porque Deus está com eles. Quando ele sabe o que você fez na semana passada, quando ele profetiza o que você vai fazer no futuro. Quando uma pessoa entra em transe, quando uma pessoa deita no chão. Então, as pessoas ficam impressionadas com aquilo. Quando alguém vai num ritual de magia e bebe 1 litro de cachaça sem ficar bêbado. Inclusive, vou fazer um parênteses, abrir aqui.
uma possibilidade mediúnica que poucos conhecem. Quando seu amigo chega em casa, batendo no peito, que ele é um machão, que parou no bar e bebeu um engradado de cerveja e não ficou bêbado, é porque ele não estava sozinho, meu irmão. Né? Então, mediunidade tem no bar. No bar tem um bocado de médium. Os bêbados saem tudo, vocês já viram um bêbado no meio da rua brigando? Eles estão brigando com o espírito. Mediunidade tem no carnaval. Dizem que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. O que mais tem atrás do trio elétrico é morto. Para cada vivo, vocês podem botar 10 mortos, porque para um cara fazer o que ele faz no carnaval, ele também não está sozinho. Mediunidade tem nas tribos indígenas. Eu me lembro, quando era adolescente, eu li um livro de José de Alencar, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que coisa fofa. Tem um detalhe do livro que eu nunca esqueci. O pajé fazia uma beberagem de mandioca, que todo mundo viajava. Mediunidade. Mediunidade tem o maconheiro. As drogas induzem fenômenos mediúnicos. Cannabis, LSD, álcool. Mediunidade tem nos hospitais psiquiátricos. E mediunidade tem em todos os fenômenos religiosos. Desde o profetismo do Antigo Testamento, passando pelos faquires hindus, pelos santos católicos, São Cupertino, que levitava, Santo Antônio, que tinha bicorporeidade, aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, Padre Pio, de Pietrelcina, que tinha uma série, que era do século XX, uma série de mediunidades, passando pelos quakers da Igreja Protestante, que tinha aquela veia quaker, eu nunca soube, mas eu aprendi o que eram. Os quakers são protestantes americanos que dançam circularmente e produzem fenômenos mediúnicos. E todos os apóstolos de Jesus eram médiuns. Em homenagem a esses apóstolos, surgiu as igrejas pentecostais, que fazem uma referência ao dia de Pentecostes, onde os apóstolos, cada um falou numa língua diferente, na praça de Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então, todos os apóstolos de Jesus eram médiuns, e as igrejas pentecostais hoje praticam a mediunidade. É interessante notar o seguinte: é a mesma coisa, é a mesma tremedeira, o mesmo xingue, a mesma visão, só que quando é no terreiro é o Satanás, quando é na igreja é Jesus. É o mesmo fenômeno, mesma coisinha. Inclusive, uma senhora estava assistindo televisão, eu vou dizer, foi minha mãe. Mamãe me chamou no meio da madrugada. Meu filho veio ver o pai de santo na televisão. Quando eu fui ver, era um pastor. Minha mãe confundiu um pai de santo com um pastor. Um pastor com um pai de santo, que é a mesma coisa. É o mesmo fenômeno. A dança, o revirar o olho, o cair para trás, é a mesma coisa. Mas, no centro espírita é diferente. Porque todo mundo vem com o centro espírita com medo de ver os espíritos, e os espíritos não aparecem, porque ninguém aqui dá espetáculo aqui na frente. Não é porque a gente não saiba fazer. Não é porque nós não saibamos como fazer essa cadeira levitar. Eu mesmo já fiz. Eu já fiz o experimento na mesa. Aqui no auditório tem médium. Eu li um livro dos médiuns. Eu sei como pegar uma pessoa do auditório e botar em transe aqui na frente. O que o pastor sabe fazer, eu também sei.
Mas a diferença são as 3 palavrinhas de Emmanuel. Quando ele apareceu para Chico Xavier. Disciplina, disciplina e disciplina. É a diferença do médium espírita para o médium católico, protestante, umbandista, xamanista. É a disciplina espírita. Foi essa disciplina que fez o Pedro, que não conseguia expulsar os espíritos, alguns anos depois, curar com a sua sombra. E vamos dar um destaque nesse ponto. Os 3 anos de convivência com Jesus não fez de Pedro um médium produtivo. Ele estava ao lado do mestre. E não estava conseguindo curar as pessoas. Eu sei que tem muitos médiuns aqui que acham que o seu dirigente mediúnico não era o mais competente. O doutrinador está doutrinando errado. Se fosse eu, faria melhor. O dirigente mediúnico de Pedro era Jesus. Dá para vocês? Ele pregava para o povo e dava umas aulinhas particulares para os discípulos. E os discípulos não desenvolviam. Então, 3 anos de convivência com Jesus não desenvolveu a mediunidade de Pedro. O que desenvolveu a mediunidade foram anos de disciplina. A diferença entre o Pedro que não curava e o Pedro que negou Jesus 3 vezes, e o Pedro que curava com a sombra e pediu para ser crucificado de baixo para baixo, de cabeça para baixo, foi um regime disciplinar. A diferença entre mediunismo e espiritismo é o método. Mediunismo todo mundo tem. Até no bar tem mediunismo. Tem gente que se tomar uma pinga vê coisa que, como diz o povo, até Deus duvida. Mediunismo tem em todo lugar. Quem não tem história de alguém na família que baixou o santo depois de tomar uma? Mediunismo. Mediunismo tem em todo lugar. A diferença entre mediunismo e espiritismo é o método. O regime disciplinar do médium espírita, que não é mais do que a reprodução do regime disciplinar do cristianismo primitivo. Para que o médium possa exercer sua função e transitar diante da mediunidade de forma segura. Eu não vou mentir para vocês, nenhum orador espírita pode mentir sobre isso. A mediunidade é uma das coisas mais desafiadoras que pode existir na vida de um ser humano. Então, eu não vou dizer que é fácil. Você está lidando com o invisível. A maior parte dos médiuns não veem os espíritos. E aqueles que vêm não devem confiar 100% no que vem. Então, não é fácil. Mediunismo é fácil. Sair se arrepiando por aí e baixando, isso é tranquilo. Como eram médiuns os apóstolos de Jesus. Mediunidade, espiritismo
cristianismo é diferente. Nós voltamos a dizer, o potencial mediúnico que você tem, você nasceu com ele, por planejamento reencarnatório. Por que eu reencarnei médium? Porque é uma das ferramentas mais eficientes que existem de regeneração e de expiação. Poucas coisas podem ser tão eficientes para o indivíduo pagar os pecados como mediunidade. Vou explicar. Durante o transe mediúnico, existe um fenômeno chamado compensação vibratória. Então, existe um compartilhamento de potencial energético entre o médium e o espírito comunicante, formando uma psicosfera em comum. O que quer dizer que se vier um espírito de um suicida, com todas as dores que isso acarreta, a dor do tiro da cabeça que ele fica sentindo, a dor do estômago, para quem tomou veneno, a dor do pulmão, a angústia existencial, ele vai passar metade da carga dele para o médium. O médium vai se sentir desconfortável e o espírito vai sentir um alívio, um enorme alívio. E dentro desse mecanismo de choque anímico é que o espírito se regenera. Eu desconheço forma mais elevada de praticar a caridade do que você pegar o fardo do outro e botar nas suas costas. É uma coisa linda. Dá para o médium pagar 10 encarnações em uma. E ainda tem gente que acha ruim. Vem a sua fininha de obsessores todinha. Você pega o fardo dos seus obsessores, dos espíritos que você prejudicou, carrega e eleva eles. Foi por isso que Jesus veio à Terra, para botar o nosso fardo sobre as costas dele. Tem gente que acha que o sacrifício de Jesus foi ser crucificado. Sacrifício nenhum. Um espírito do nível evolutivo de Jesus tem completo controle do sistema nervoso. Se um dentista sabe hipnotizar uma criança, alguns sabem, né? Para não sentir a dor do dente, vocês acham mesmo que Jesus morreu de dor por causa do prego na cruz? É uma infantilidade. A dor de Jesus foi descer dos cimos celestes para o nosso nível vibratório e viver com a gente. Aí, vibratoriamente, ele teve que carregar todo mundo nas costas, os 12 apóstolos e os 500 da Galileia. Todo mundo cheio de dor, agonia e frustração em cima dele. E ele sustentando todo mundo. E ainda assim os meninos falhavam. O papel do médium, ou do orientador mediúnico, do doutrinador, eu vejo um exemplo eloquente no Evangelho. Quando estava a tempestade, e Jesus chamou Pedro para dar uma voltinha no mar. E Pedro foi, porque ele estava olhando para Jesus e caminhou sobre as águas. Ou seja, o caminhar sobre as águas era um fenômeno mediúnico chamado materialização. Está lá na Gênesis segundo o Espiritismo. Que, como Kardec diz, milagre é tudo aquilo que a gente não sabe explicar. E quando Jesus pegou o fardo existencial de Pedro e passou para Pedro a fé que Pedro não tinha, Pedro caminhou sobre as águas. Mas Pedro, com Jesus do lado,
sobre a irradiação magnética de Jesus, ele não aguentou e começou a afundar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, é a lei de Deus. Meu irmão, nem se Jesus aparecer para você e te pegar na mão, como fez com Pedro. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Você tem que passar pelo seu plano disciplinar. Você tem que pegar a sua cruz e passar pelo seu plano disciplinar para promover a educação mediúnica. Para isso, os espíritos superiores também nos ajudam através da mediunidade. Porque o contrário também acontece. Vem um espírito superior cheio de energia lá, ele se sacrifica, pega todo o desconforto de ser a miséria que a gente é, e a gente se sente santo. Porque estamos pegando metade da santidade do mentor, e a gente consegue fazer alguma coisa. Desiludam-se, o médium espírita mais dá trabalho do que trabalha. Os espíritos superiores vêm, fazem a sustentação energética da casa, fazem a sustentação energética do médium, colocam os espíritos que o médium pode comportar, intuem o doutrinador e depois saem por trás corrigindo as falhas, para nos dar oportunidade de trabalhar, porque eles sabem que a gente precisa trabalhar. Esse é o primeiro plano disciplinar do médium espírita, para que o médium tenha segurança na prática mediúnica. É o trabalho. Jesus estava pregando e ele disse: vocês entrarão no reino dos céus e eu vou recebê-los porque eu tive sede e vocês me deste um bebê. Eu tive fome e me deste comer. Eu tive doente e fosse me visitar. E os apóstolos perguntaram: quando é que nós fizemos isso, Senhor? Cada vez que fazias a um desses pequeninos, era a mim que fazias. Uma das diferenças entre o Pedro que negou Jesus e o Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, foram décadas de trabalho. O trabalho que ele ainda não tinha executado enquanto Jesus estava na terra. Enquanto Jesus estava na terra, quem estava fazendo o trabalho todo era Jesus. Enquanto Jesus estava fazendo o trabalho, Pedro não se desenvolveu mediunicamente. Ele estava só fazendo companhia a Jesus. Não conseguia curar ninguém, nem expulsar espírito nenhum. Porque ele não tinha fé. Mas a fé não é uma graça divina que aparece na hora. A fé é uma conquista do espírito. Então, primeiro plano disciplinar do médium espírita, que é o médium cristão, a prática da caridade. Você quer ser médium uma vez por semana e aparecer no centro espírita para os espíritos virem? Não funciona, meu irmão. Não funciona, não é assim que funciona. O médium, primeiro, ele tem que tratar do campo vibratório dele, do corpo espiritual dele. Cientificamente falando, uma linguagem que Jesus não podia dizer, porque ele disse que ele revelou algumas coisas, mas outras não poderiam revelar.
Então, vamos falar da condição vibratória do médium. O médium tem que ter condição de dar alguma coisa para os espíritos perturbados e tem que ter condição de receber instrução dos espíritos bons. Eu não vou nem dizer os espíritos superiores, porque aí a sintonia é outra. Você vai trabalhar mediunicamente e você está tão perturbado quanto os espíritos que aparecem na mediúnica? Então você não tem nada para dar. E vai se perturbar junto com eles, porque a sintonia vai ser perfeita. O médium vai sair da... Eu vejo algumas pessoas relatando, em alguns centros espíritas, que não procedem um plano disciplinar correto. Eu vejo relatos de pessoas dizerem que quando sai do centro, chega em casa se sentindo mal. Mas é claro, meu irmão, você não tem disciplina, o centro não tem disciplina. Você não tem condição vibratória, você não tem condição energética. Vai se comunicar com os espíritos, eles só vão reforçar o seu problema. Médium problemático com espírito problemático, igual médium obsediado dentro de casa. Então, se o médium não tem condição vibratória, ele só vai se afundar junto com o espírito. Ao invés de fazer parte da solução, ele vai fazer parte do problema. É por isso que a gente não coloca um médium obsediado para trabalhar. Ele vai fazer o que na mediúnica? Vai se obsediar mais ainda. É uma condição energética. Eu comecei dizendo que o médium, ele faz a compensação vibratória. Então, para ele trabalhar, ele tem que oferecer algo de bom para o espírito comunicante. Se ele for mais miserável que o espírito comunicante, complica. Né? Então, como é que se adquire uma harmonia no campo espiritual? Uma compensação vibratória, oração e trabalho. Então, não acredite em mim, estudem as vidas dos médiuns. Quem são os dois maiores médiuns do movimento espírita brasileiro, mais conhecidos? Eu poderia colocar 3, que não é tão conhecida, que eu poderia incluir Ivone Pereira. Divaldo Franco e Chico Xavier. Entre as várias coisas comuns entre Divaldo Franco e Chico Xavier, tem uma longa ficha corrida de trabalho. Tem gente que, vocês podem, Divaldo não é perfeito, vocês podem criticar o que for, mas eu ouvi de um funcionário da Mansão do Caminho, que Divaldo Franco tinha 300 filhos de papel passado. Na certidão de nascimento, o pai é ele e alguns a mãe é Joana de Ângeles. Ah, mas que coisa linda, porque eu quero ser um grande médium, recuperar os espíritos obsessores, curar as pessoas, escrever um livro por ano como Divaldo faz. E limpar a meleca de menino, você quer? Cuidar de idoso? Chico Xavier. Chico Xavier tem um livro chamado A Sombra do Abacateiro. Todo sábado, Chico Xavier estava lá, com os pobres, dando o dinheiro. A mediunidade, o exercício da mediunidade cristã, é o resultado, é o suprassumo de uma vida. Então,
aquela hora que você está na mediúnica é o produto da sua vida. A vida do médium é uma preparação para aquele momento. Então, o médium espírita de juízo é, antes de tudo, um trabalhador espírita. Se você é médium, sua educação mediúnica começa pela prática da caridade. Antes de querer ir na mediúnica fazer e acontecer, seja um trabalhador da casa espírita. Porque é o trabalho que vai purificar o seu perispírito e vai lhe dar domínio sobre o fenômeno. Porque sem condição energética, o médium não tem domínio sobre o fenômeno. O primeiro plano disciplinar do médium espírita, que é o plano disciplinar que Pedro adotou, cuidando dos leprosos e dos doentes de Jerusalém. Aí ele foi desenvolvendo o domínio mediúnico. O segundo plano disciplinar que nós podemos colocar de um médium espírita é o estudo. Todo espírita, vamos colocar claramente aqui, existe uma diferença de espiritismo para as outras religiões. É por isso que o espiritismo não é meramente uma nova religião. Toda religião tem um sacerdote especialista. Então, o cara estuda 4 anos e vai ser pastor. Ou vai ser padre. Ou vai ser o pai de santo. Deixa eu decepcionar vocês. No espiritismo não tem sacerdote. Ninguém vai te guiar. Quando desencarnar, não chegue lá dizendo que fez errado porque o dirigente mediúnico mandou não, viu? Espiritismo não funciona assim. Todo espírita, 100% dos espíritas, tem o dever de entender de espiritismo. Não existe o leigo e o profissional em espiritismo. Não existia também entre os apóstolos. Não tinha sacerdotes naquela época. Então, é do modelo disciplinar espírita. Não chegue no centro espírita achando que o guia espiritual da reunião, que o dirigente mediúnico ou que o doutrinador vai te guiar. Eles não têm esse dever. Eles não têm essa capacidade. O guia espiritual não pode te guiar porque a encarnação é sua, ele não pode ver sua encarnação por você. Ele te dá uns conselhos, mas quem tem que viver a sua vida é você. E o seu dirigente mediúnico e o doutrinador são espíritos tão imperfeitos quanto você. São cegos guiando cegos. Porque diante do fenômeno mediúnico, nós somos cegos. Então, o médium espírita, ele tem que saber o que ele está fazendo. É um dos preceitos disciplinares do espiritismo. Espírita tem que entender de espiritismo. Simples assim. Comece pelos 5 livros básicos de Kardec e leia-os todos. Recomendo a coleção André Luiz, Hermínio Miranda, a psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. Meu irmãozinho, deixa eu dar a notícia logo. Vocês vão passar o resto da encarnação estudando. É a realidade do médium espírita. É a realidade do espírita.
O Espiritismo é a ciência do infinito. A gente estuda, estuda, estuda e não entende. Eu lembro, depois de 20 anos estudando Espiritismo, durante uma reunião mediúnica, eu e um amigo meu, médium, doutrinador, nós doutrinamos 3 espíritos através de um médium. Depois de 6 meses, o espírito, finalmente dando risada da gente, revelou. Era um espírito só, que era um ator, na encarnação passada, e estava se passando por 3. Eu, como estudioso espírita, estou pronto para ser enganado. Eu sei que eles vão me tapear. Eu só estou com o meu desconfiômetro ligado o tempo todo, para não ser enganado de forma muito grosseira. E para acertar de vez em quando, né? Então, eu vejo muitos fenômenos que eu não tenho como comprovar, mas quando tem alguns que têm uma comprovação que não tem, pode correr. Vou trabalhando. É a ciência do invisível, com estudo e humildade, sujeito a cometer erros. Aliás, o médium que se achar, o médium ou o dirigente que se achar infalível e imune a erros, pode fechar a mediúnica. Então, é o segundo plano disciplinar do médium espírita. Ele é um estudioso da mediunidade. Pegue seu livrinho e vai estudar. Pode participar também de um grupo de estudo. Geralmente, os centros espíritas não admitem a pessoa na reunião mediúnica antes de passar por um determinado ciclo de estudos. Porque como Kardec diz, adentrar um laboratório sem saber o que está fazendo. Só para dar uma pista, os apóstolos de Jesus passaram 3 anos em curso intensivo com Jesus e não estavam prontos. Se você acha que você está pronto porque fez o ESD, meu irmão. Não, porque eu já fiz o ESD. Agora eu estou pronto para doutrinar tudo quanto é espírito. Pode vir. Pode vir quente. E, por fim, o outro ponto, a terceira disciplina, a mais difícil. A reforma íntima. O médium, como doutrinador, como dirigente, eles têm que ter, falar cientificamente novamente, eles têm que ter um padrão vibratório. A aura do médium, ela tem que ter um determinado potencial energético. Como todos os integrantes da reunião mediúnica, inclusive os chamados assistentes. Tem que ter energia, tem que ter força. Isso não se adquire com palavras bonitas. Isso só se adquire com a mudança do padrão de pensamento. Com a mudança das correntes de pensamento. Então, você está estudando a mediunidade, já fez ESD 1 e 2, e fez o curso introdutório da federação, já tem a codificação, sabe Kardec decorado, as 900 perguntas na ponta da língua. Você está no centro espírita, na creche, na cesta básica, na evangelização, mas está com raiva da sogra. Ou pior ainda, não me diga, meu irmão, que você foi aquele que botou veneno para o cachorro do vizinho morrer.
Nós temos uma história sobre o cachorro do vizinho. Chico Xavier, espírita exemplar, na sombra do abacateiro, dando as notas de R$2, e o povo fazia fila. Mas não era por causa dos R$2, é porque eram os R$2 de Chico. Até eu entrava na fila. Ele podia dar 50 centavos, eu ia lá. Ele estava lá dando atenção ao povo. O mais interessante de trabalhar na assistência social não é o bem que a gente dá, é a atenção que a gente dá. A gente está preocupado com as pessoas e está se relacionando com pessoas, frequentemente em uma situação social que a gente não entende. Estava lá Chico. Chico Xavier, estudioso de doutrina espírita. Já lhe ocorreu que Chico Xavier leu cada um dos 400 livros que ele psicografou? Um homem extremamente culto, pouca pessoa já sabe disso. Chico Xavier era culto desde a adolescência, ele já era uma pessoa culta. Ele já era um menino inteligente. Estudioso, caridoso. Um belo dia ele chega na reunião mediúnica, Emmanuel aparece para ele: ó, Chico, não vai ter nada hoje não. Okay. Não, hoje não dá para fazer nada. O que foi que aconteceu, Emmanuel? Ah, Chico, você está chateado com a mulher que matou seu cachorro. Não vai dar, não. Como é que é? Chico tinha um cachorro. A coisa mais linda do mundo. Não sei se era tão bonito assim, mas Chico achava lindo. Era o companheiro dele. O cachorro fazia barulho. A vizinha deu um veneno para o cachorro de Chico. Chico estava magoado, ele perdeu o cachorro. Tem muita gente aqui que ia até pensar ideações suicidas por causa da morte do cachorro, mas não. Ó, Chico, não vai dar não. Mas Emmanuel, ela não tinha nada que ter matado meu cachorro, e agora o que é que vai dar? Ô, Chico, descubra o que a sua vizinha mais precisa na vida e dê para ela. Aí Chico foi pesquisar. A mulher queria uma máquina de costurar nova, moderna. Chico não ganhava bem. Ah, Emmanuel, não dá não. Essa máquina só se eu parcelar para 12 vezes. Parcele e passe o ano pagando a máquina de costurar nova para a mulher que matou seu cachorro. Dá para vocês? É o preço de ser médium. É a disciplina. Se você chegar na reunião mediúnica, magoadinho, não vai rolar. Não vai acontecer nada. Ou pior, o seu obsessor vai tomar conta. Existem centros espíritas que quem manda é o obsessor. Por causa da condição moral dos dirigentes e dos trabalhadores. Você não tem condição energética, não tem estudo, se acha muito preparado, chega lá um mentor falando bonito. Um dia eu fui num centro espírita, que era em forma de disco voador. Ah, por que vocês fizeram assim? Foi o guia do centro que mandou. O guia do centro apareceu e mandou um centro. Deu a planta do centro e todo mundo acreditou. Tem grupos espíritas que são assim. Tem alguns grupos que são liderados pelos espíritos obsessores. Por quê? Porque os dirigentes e os trabalhadores não estudam, não trabalham e não fizeram a reforma moral. E fazendo tudo isso, de vez em quando a gente toma um tombo. Chico tomou o tombo dele. Apareceu um espírito, enganou ele. Emmanuel, por que você permitiu isso? Para deixar você esperto e vigilante. Essa é a parte mais desafiadora da mediunidade com Jesus.
O que foi que fez Pedro, que era médium de cura, efetivamente passar a curar as pessoas? Com anos de trabalho, o coração dele mudou. O sentimento mudou. Eu vou citar um outro palestrante, vou citar Haroldo Dutra. Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Guerras e conflitos não acontecem por questões filosóficas. Acontecem por causa de sentimentos. É no plano do sentimento que está o desafio do ser humano. Então, em última instância, o médium espírita, ele vai ter um desafio no campo do estudo, ele vai ter um desafio no campo do trabalho e do bem, mas o desafio maior dele estará no campo do sentimento. Porque, para o doutrinador, esse é um desafio. Eu trabalho como doutrinador. Como ele já desencarnou, posso fazer a homenagem. Tinha um médium de cura em Feira de Santana que realizou muita coisa. Vocês conhecem, alguns aqui conhecem. Tio Vila. Excelente médium, uma obra maravilhosa. Eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei para Tio Vila e disse: ô Tio Vila, o que é que eu tenho que fazer para sair dando passe por aí, que nem você faz? Ele disse: você tem que amar as pessoas. Como é que faz para amar? O doutrinador, ele tem que amar os espíritos. O médium tem que amar os espíritos. O dirigente tem que amar os médiuns. Ah, mas o meu médium é um médium disciplinado, torto. Pessoas só seguem líderes quando percebem que os líderes se importam com elas. Se você não está liderando sua equipe, é porque sua equipe ainda não sentiu que você as ama. Então, o dirigente mediúnico tem que amar os seus médiuns. Este é o maior desafio. O amor é um estádio de consciência, de unificação do espírito com Deus, que faz com que a gente emane a irradiação do amor. Então, o espírito comunicante, ele se sente confortável com aquilo. Aliás, tem espíritos obsessores, os maiores mentores das trevas, eles sabem a Bíblia de trás para frente, eles sabem mais espiritismo que a gente, eles dão aula. Então, você não tem grandes novidades para contar para eles, para alguns desses espíritos. O único diferencial seu com eles é, ou você os ama, ou eles não vão escutar. Porque os argumentos que você tem para ele já sabe tudo. Aliás, tem alguns espíritos obsessores que podiam até ser doutrinadores, porque a argumentação deles a argumentação eles sabem. Então, é uma questão de coração. É a parte mais difícil de ser cristão. É a parte mais difícil de ser espírita. Vai exigir, então, o sacrifício pessoal. A gente aprende a amar quando a gente se sacrifica pelo outro. Então, Chico, naquele momento em que a mulher matou o cachorro dele, ele ganhou alguns degraus no aprendizado do amor, porque a mulher feriu o interesse dele, ele perdoou e ajudou. Aí aconteceu a educação do sentimento. É por isso que as dificuldades e as dores são necessárias no caminho de um médium espírita. Porque o médium, o ser humano, só aprende a amar diante da dificuldade. O maior aprendizado do amor que existe é o perdão. Se ninguém nos fizer mal,
nós não teremos a oportunidade de aprender a amar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a caridade? E no livro dos Espíritos. O que é a caridade, conforme entendia Jesus? A bondade, o perdão das ofensas, a benevolência contra. Então, o maior desenvolvimento mediúnico que existe é quando chegar uma pessoa desafiadora, é quando chegar uma decepção, é quando chegar a doença, é quando chegar o problema familiar, que aí o médium vai aprender a amar. É por isso que Chico Xavier teve uma infância difícil, por isso que ele teve uma madrasta difícil, ele teve um sobrinho difícil. Quem seria Chico Xavier sem a madrasta, sem a vizinha e sem o sobrinho, que disse que tudo que ele fazia estava errado, que ele fazia melhor, que era tudo uma fraude? Não seria Chico Xavier. Porque é aí que vem, no perdão, é que vem o aprendizado do amor. Eu me lembro agora do lema de Abigail, do livro Paulo Estevão. Trabalha, perdoa e espera. Há 2000 anos, Paulo, quando recebeu a missão de expandir o cristianismo pelo mundo, ele recebeu a comunicação da noiva dele, desencarnada, dizendo para ele qual seria o caminho dele. Como é que eu vou entender os caminhos de Jesus? Trabalha. Mas meus companheiros não me entendem, eles não esperam ou perdoa. Mas isso vai dar certo, espere e confie. É o plano disciplinar do trabalhador espírita, sobretudo do médium espírita. Estudo, trabalho, oração e amor. Que maravilha. Muito obrigada, meu irmão. Foi uma noite assim, está sendo uma noite de muita reflexão. Todos nós que nos propomos, não é? A caminhar nessa senda luminosa que é o Evangelho e que, vez por outra, despontam em nós a mediunidade, que é essa oportunidade preciosa de trabalho, serviço e crescimento no bem. Então, dessa forma, deveremos entender que os caminhos não são tão fáceis assim, não é, Marcelo? Mas que bom que Jesus trouxe para nós o Consolador prometido, que norteia esse caminho, que nos dá segurança, que nos aponta a direção, para que a gente possa, então, acertar. Essa é a proposta. Convidamos a todos os irmãos também para serenarem, para se prepararem para a prece de encerramento, para os passes. Vamos serenar as nossas mentes e absorver essas energias salutares que a espiritualidade amiga tem a nos oferecer neste momento. E, desta forma, também convidamos o palestrante de hoje à noite, o nosso irmão Marcelo Martinho, para proferir, então, essa prece de encerramento, enquanto os nossos irmãos passistas ministram o passe. E, ao findar o passe, não esqueçamos que temos água fluidificada para todos. Muito obrigada, uma boa noite. Nós evocamos a presença dos nossos espíritos protetores, pedindo auxílio energético, para que cada um aqui consiga fazer a conexão com seu
anjo da guarda, o seu espírito protetor, e receber os bons conselhos dos espíritos superiores. Nós agradecemos a Jesus pelo seu esforço excelso de vir à Terra pessoalmente para nos guiar para a luz. Agradecemos a todos os espíritos que se sacrificaram pela humanidade no transcorrer dos milênios. Agradecemos a paciência dos espíritos superiores que nos trouxeram a instrução através da doutrina espírita. Agradecemos o esforço abnegado dos espíritos mentores da casa, que carregam o trabalho dos seus tutelados. E pedimos mais uma vez ao Divino Mestre, pela sua misericórdia, diante das trevas dos desfiladeiros morais de onde viemos, pedimos pela sua energia, pelo seu amor, a elevar nossos corações em direção ao bem. Pedimos a Jesus a inspiração para nos colocar no caminho e para nos manter trabalhando no caminho pela nossa redenção pessoal. E pedimos a Deus, o Criador de todas as coisas, que nos ensine a sermos seus filhos, sua imagem e semelhança, e a nos tornarmos a luz do mundo. Que assim seja.